Fala galera, professor Pedro aqui. Vamos fazer a primeira lista de movimento uniforme. E aqui na questão fala assim, ó, a função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: S igual a 200 mais 2t, e determine em que instante esse móvel passará pela posição de 270 metros. Bom, nós sabemos que no movimento uniforme existe uma função de posição, né, uma função horária de posição, que é assim a estrutura dela. Ó. Posição igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Como ele colocou para a gente que a posição é 200 mais 2t, a gente já consegue identificar que a posição inicial é o 200, que é o termo que está sozinho, e a velocidade é 2, que é o termo que está acompanhado aí do tempo. Né? Eu quero saber em que instante ele passa por 270, a gente vai substituir a posição por 270, porque essa função serve para isso, para você relacionar o tempo com justamente a posição. Então, olha só, 270 é a posição que vai acontecer quando 200 mais 2 vezes o tempo, que é o que a gente quer, forem iguais. Né? Então, você passa aqui ó, o 200 para o outro lado, ele vai subtrair, e você tem 270 menos 200 igual a 2t. Subtraiu, aqui vai dar 70 igual a 2t. Passo 2 para o outro lado, ele está multiplicando, ele vai dividindo, você acha 35. Quando a questão não fala para você qual é a unidade e tem uma função horária de posição ou outras funções na cinemática, pode considerar que está tudo no SI. Então, é 35 segundos. Tá? Então, recapitulando, essa função serve para você descobrir qual é a posição a partir de um tempo e também para fazer o contrário, para descobrir qual é o tempo a partir de uma posição. Tudo bem? E aí vamos para a questão 2. A questão 2 pergunta várias coisas para a gente. Deixa eu botar ela logo aqui. Então, ó, a equação horária de um móvel é S igual a 8 menos 2t, para S e t no SI. Ele quer saber várias coisas. Né? Vamos só entender aqui primeiro uma coisa. Ó. Como ele está falando para a gente que é uma função horária, e essa função horária aqui é uma função afim, repara, né? A estrutura da função afim é ax mais b, né? Então, você vê que tem um termo aqui acompanhando a variável, que não está elevado ao quadrado, no caso é o a, e tem um termo independente, termo solto aí, e que no caso seria o b. Né? Então, o a aqui é o menos 2 e o b seria o 8. Né? Bom, e se é uma função afim, uma função horária, é movimento uniforme, você pode ter essa certeza, tá? Então, assim, na letra A ele quer saber qual é a posição inicial e a velocidade do movimento. Bom, a estrutura é posição inicial mais velocidade vezes tempo é igual a posição, né? Ele falou que a posição é 8 menos 2t. É fácil você reparar que o cara que está sozinho é a posição inicial. Então, a posição inicial é 8. No SI, posição é metro. E a velocidade é o cara que está acompanhando t. Aqui, no caso, o menos 2, né? Negativo, porque é retrógrado, né? A posição vai diminuindo com o tempo. Então, menos 2 metros por segundo. Letra B, ele quer saber qual é a posição do móvel em 3 segundos. Bom, você pode substituir a posição para achar o tempo ou substituir o tempo para achar a posição. Né? Então, S igual a 8 menos 2t. Qual é o tempo? 3, né? Substitui 8 menos 2 vezes 3, 6. Você acha aí ó, 2 metros. Então, a posição após 3 segundos é 2 metros. Na letra C, ele quer saber em que instante o móvel passa pela origem da trajetória. E aí vamos lembrar que a origem é posição zero, tá? Quando ele falar origem da trajetória, você pode considerar que é zero. E aí vamos substituir o S, no caso aqui, a posição por zero. Então, zero igual 8 menos 2 vezes o tempo. Passo menos 2t para o outro lado, vai mais. E aí agora o 2 está multiplicando, ele vai para o outro lado, dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, em 4 segundos, esse camarada aí passa pela origem, né? Pela posição zero. Bom, vamos agora para a questão 3. Ela também pergunta diversas coisas para a gente, né? Duas aqui no caso. E é uma questão bem clássica, que é de encontro. Ó.
A figura representa as suas posições de dois móveis, A e B, no instante zero. Suas velocidades escalares têm os valores absolutos, 72 e 54 km por hora, respectivamente. Determine depois de quanto tempo A alcança B. A primeira coisa que é importante você reparar é que não combina, né, metro com quilômetro por hora. Então vamos botar tudo na mesma unidade. Passa esses 500 metros para quilômetro, a gente passa o quilômetro por hora para metro por segundo. Geralmente, é melhor você passar para a unidade que acaba ficando menor. Geralmente, né? Às vezes é o contrário. Então aqui, ó, os 72 km por hora, vamos dividir isso aqui por 3,6, que é assim que a gente sabe, né? Um macetezinho para passar para metro por segundo. 72 dividido por 3,6 dá 20. Então a velocidade de 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Faz a mesma coisa com 54, e você vai reparar que a velocidade vai ser, ó, 15 metros por segundo, tá? Depois de quanto tempo A alcança B? Como a gente está fazendo aqui uma lista de movimento uniforme, vamos tentar usar as funções horárias de posição. A gente sabe que o A, por estar em movimento uniforme, tem a posição igual à posição inicial, mais a velocidade vezes tempo. Vamos considerar aqui, ó, a posição onde o A estava no início como posição inicial, 0. Né? Nosso ponto de referência vai ser essa posição. E vamos escolher para a direita positivo, porque está todo mundo indo para a direita, né? Então, consequentemente, para a esquerda é negativo. Então, a gente pode falar assim, ó, a posição inicial do A era 0, porque ele estava na origem, mais a velocidade, 20t. Né? E aí a gente faz a mesma coisa com o B. Só que o B inicialmente não estava em 0, ele estava em 500, porque ele está a 500 metros da posição inicial. Mais a velocidade 15, também positiva, porque também está indo para a direita. E aí, em quanto tempo eles se encontram? Para eles se encontrarem, a posição tem que ser igual. Como a gente quer saber em quanto tempo eles se encontram, a gente tem que tentar relacionar a situação, que a posição é igual, com o tempo. Para nossa sorte, a função horária relaciona isso, né? Tempo com posição. Então, a gente pode pensar que esse instante t nas duas funções é um instante que eles vão se encontrar e substituir ali. Ó. A posição de A é 0 mais 20t, que é 20t. E do outro lado, a posição de B é 500 mais 15t. A gente pode passar para o outro lado esse 15t, ele vai subtraindo, então 20t menos 15t é igual a 500. E aí, ó, termina a conta, 20 menos 15 vai dar 5. 500 já estava do outro lado sozinho, tu passa aí esse 5 que está multiplicando para o outro lado, ele vai dividir, e aí você vai ter 500 dividido por 5, 100. Né? Como eu estava usando velocidade de metro por segundo e distância em metro, o tempo vai ser segundo. Então ele se encontra em 100 segundos. E a letra C é aonde eles se encontram. Como os dois caras vão se encontrar, então basta você achar qual é a posição deles no tempo que eles se encontram, que é 100 segundos. A primeira função é bem simples, porque é só multiplicar. Ó, 20 vezes tempo. Aonde esse cara vai estar depois de 100 segundos? 20 vezes 100. 20 vezes 100 acaba dando 2.000. Então eles se encontram na posição 2.000 metros, ou seja, 2.000 metros à direita, da onde A estava inicialmente. Se você substituísse esse 100 na função de B, ficaria 500 mais 15 vezes 100. 15 vezes 100, 1.500. Mais 500 dá 2.000 também. Então você pode escolher a função que não vai fazer diferença, tá? E a última aqui, a questão 4, vou dar uma olhada nela. Ela fala assim pra gente, ó. Deixa eu botar rapidinho aqui, deixar para o lado. Duas bicicletas A e B descrevem uma mesma trajetória retilínea com movimentos uniformes. A distância inicial entre as bicicletas é 500 metros e suas velocidades escalares têm módulos 4 e 6 metros por segundo. Oriente a trajetória de A para B e adote a posição de A como origem dos espaços. Então ele está falando o seguinte, ó, a posição inicial do A é a origem, 0. E a trajetória, né, de A, né, a direção que ele está e o sentido que ele está andando é o sentido positivo. Então, para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Tá? Na letra A, ele quer saber qual é a equação horária do movimento. Beleza. Então, vamos fazer isso. Que é basicamente a mesma coisa que a outra questão. Posição igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo, que é o movimento uniforme. Posição inicial do A é 0,
mais a velocidade 4 para o lado positivo, então é 4 positivo, vezes tempo. E a posição do B é a posição inicial dele, que é 500, mais a velocidade. No caso, ele está para o lado negativo, então negativo, menos 6t. Quando que eles vão se encontrar, né? Que é a letra B, o instante que eles se encontram. No instante que eles se encontram, basta você igualar. Então, a posição de A tem que ser igual à posição de B, que nem a questão anterior. A posição de A é 4t, a posição de B é 500 menos 6t. Tu pode passar esse cara para o outro lado, ó, 4t mais 6t, igual à posição que você vai ter, ali é de 500. Quando você somar isso aqui, 4t com 6t vai dar 10t, igual ao outro lado, 500. Passa esse 10 está multiplicando para o outro lado, ele vai dividir. E aí vai dar, ó, 500 dividido por 10, 50. Como está tudo no SI, né? 50 segundos. Já a letra C vai ser a posição do encontro. E aí que nem a questão anterior, aonde eles se encontram. Bom, eles vão estar juntos em 50 segundos. Então basta você achar a posição de qualquer um deles em 50 segundos. A posição do A é mais fácil de achar, porque é só você multiplicar 4 pelo tempo. Eles se encontram depois de 50 segundos, então 4 vezes 50. Então, a posição de A, 200 metros, que é justamente a posição de encontro dos dois, tá? E assim a gente acaba aí a listinha, essa primeira lista aí de movimento uniforme. Um abraço, galera!